Eu estava conversando aqui agora com o advogado Danilo Bueno. É muito triste porque a gente estava comentando até no intervalo, muitas mensagens chegam de mulheres que são vítimas, né, Danilo? E em comum eu percebi, gente, a questão do medo e da vergonha. A maioria tem medo e vergonha de fazer a denúncia. Tati, o que eu acho importante que as mulheres saibam é que, em se tratando de violência, e normalmente a mulher tem vergonha e medo quando é aquela violência que ocorre no âmbito da Lei Maria da Penha, quando o agressor faz parte da família dela. É importante que as pessoas saibam que, naturalmente, essas investigações vão tramitar em segredo de justiça. Então, ela vai ter uma proteção do Poder Judiciário e também das autoridades policiais de que ninguém vai ter acesso àquilo e sair por aí falando daquilo que aconteceu dentro da intimidade da vida dela, da família dela. E ela tem que saber também que, se ela não fizer nada, obviamente, naturalmente, até estatisticamente, a gente verifica que as agressões vão se repetir e podem ser cada vez piores. A gente tem aqui outro depoimento de uma telespectadora do Paraná, não vou falar o nome, claro, tá, gente? E ela comenta que, além dela sofrer agressão física, o esposo também agride a filha. E aí ela está pedindo uma ajuda. Na verdade, ela vai ter que superar esse medo e buscar, né, a delegacia da sua cidade. Ela diz aqui que é uma cidade do interior, talvez não tenha a delegacia própria da mulher, mas aí você pode procurar a delegacia que tiver no seu município e denunciar, inclusive a agressão da filha. Sim. Ela deve denunciar, inclusive, a agressão da filha, porque ela é responsável pela filha dela. Então, legalmente, ela deve não só comunicar a agressão que ela sofreu, mas a agressão que a filha dela sofreu, em especial se a filha dela for menor de idade. Se a pessoa se sentir ameaçada, ela pode fazer a denúncia na delegacia de uma outra cidade, da cidade vizinha? Ou precisa ser na delegacia na cidade onde ela mora? Tati, a comunicação precisa ser na delegacia da cidade que ela mora. Porque se ela for fazer essa comunicação do crime que ela sofreu em outra delegacia, essa outra delegacia vai encaminhar para a delegacia da cidade dela a investigação. Então vai ser uma perda de tempo. Ela precisa ir na delegacia da cidade dela. E um detalhe, nas cidades maiores, em que não há delegacia da mulher, se ela for vítima de um crime e esse crime acontecer, por exemplo, dentro da residência dela, ela deve comunicar à delegacia de polícia mais próxima da residência dela. Então, numa cidade que tem 3 delegacias de polícia, mas nenhuma é especializada em proteção à mulher, nenhuma é delegacia da mulher, ela procura a delegacia mais próxima da casa dela. Porque se ela procurar outra delegacia, o boletim de ocorrência vai ser registrado, mas depois o delegado dessa outra delegacia vai mandar para a delegacia responsável pela região de onde ela mora. Isso é uma perda de tempo. Danilo, ela perde tempo. Algumas telespectadoras, elas estão questionando aqui se elas forem para a delegacia, fazerem a denúncia. E aí, eu estou tentando tomar cuidado, gente, para eu não expor muito a pessoa. Inclusive, uma falou aqui que tem familiares assistindo, e aí ela pergunta o seguinte: o marido vai ficar sabendo que ela fez essa denúncia porque ela tem medo do marido descobrir e, além dela ser agredida, correr o risco de ser morta? Pelo jeito, é uma situação bem séria, né? Tati, ele vai ficar sabendo. Tá? Ele vai ficar sabendo porque ele vai ser intimado para prestar depoimento. Mas aí ele volta para casa ou não? Um dos pedidos que a delegada pode fazer para ela, ou o próprio promotor pode requerer para ela, como proteção prevista na Lei Maria da Penha, uma das medidas protetivas, é o afastamento do agressor do lar. Ela pode pedir, então, esse afastamento? Pode pedir. Ela tem que comunicar à delegada ou ao promotor a sutileza da situação que ela está vivenciando, que o agressor reside com ela, que se ela voltar para casa ela corre risco de morte. Então, se ela comunicar isso para a autoridade vai fazer o pedido para o juiz de afastamento imediato do agressor do lar. É só ela deixar bem claro nesse momento que ela foi denunciar, Sim, falar que ela mora com o agressor, que ela tem medo, inclusive, que essa agressão seja ainda pior, mais forte, e se tem como afastar esse agressor do lar. Sim, exatamente. E um detalhe também, Tati, que é importante. Porque acho que é isso que ela se preocupa muito, né? Sim. Eu vou denunciar, mas aí o meu marido vai ficar sabendo que eu denunciei, mas o meu marido está em casa, né? Sim. E como que eu vou voltar para casa? Sim. E a gente entende realmente esse medo, porque... Essa que é a peculiaridade, né, da violência doméstica familiar. Por isso que a violência doméstica familiar é tão grave, porque ela volta para casa.
E muitas vezes ela depende economicamente do agressor, quando ele é o arrimo de família, né? Mas um detalhe, Tati, que eu queria deixar... Por favor, Dani. As mulheres, de um modo geral, em especial as vítimas desses crimes, bem cientes que tanto a investigação quanto um processo para punir esse agressor dependem de provas. Dependem de provas. Então, quando ela vai a uma delegacia e ela recebe uma requisição para ir fazer uma perícia médica para que constate a lesão que ela sofreu, eu vejo que muitas mulheres não vão fazer esse exame, elas voltam para casa. Aí o hematoma desaparece. Aí o agressor diz, não, é mentira dela, eu não a agredi. E aí essa investigação acaba não tendo o ensejo necessário, o fim necessário, ou seja, ele não é processado nem condenado por falta de provas. Mas por quê? Porque ela não foi fazer o exame de corpo de delito que a delegada mandou que ela fizesse. Então é importante as mulheres saber que elas têm que seguir à risca as determinações que a autoridade policial, no caso a delegada de polícia, se for uma delegacia da mulher, ou o delegado de uma delegacia, que eles determinem que elas façam, porque se não tiver prova, evidentemente o agressor vai ficar impune. E esse exame é importantíssimo, porque é uma maneira de provar. Importante. Né? Uma outra pergunta muito interessante chegou, Danilo. Um vizinho ou um familiar pode fazer a denúncia no lugar da pessoa que sofre agressão, mas que por medo não denuncia? Se de repente na minha família ou ali na minha rua eu vejo que isso ocorre, posso fazer a denúncia? Tati, depende, porque existem alguns crimes que a lei exige que a vítima ou o seu representante legal, caso a vítima seja, por exemplo, menor de 18 anos, um exemplo, a lei exige que seja a próxima vítima que faça essa solicitação. Vou dar um exemplo. A lei exige que no caso de estupro, se a vítima for maior de 18 anos. Ameaça, outro exemplo, que essas mulheres façam a chamada representação, que elas vão até a delegacia e representem para o início da investigação. Agora, com o entendimento recente do STF, foi o entendimento de 2012, no caso de lesão corporal, pode sim um vizinho ou uma outra pessoa que souber dessa agressão, esse terceiro pode sim comunicar às autoridades e dizer, olha, eu sei que a minha vizinha sofre violência doméstica familiar. Pode. A lei, nesse caso, com o entendimento do STF, diz que qualquer pessoa pode fazer a comunicação e a autoridade policial vai apurar esse crime. Então o vizinho ou o familiar, vendo aquela agressão física, ele pode denunciar? Agressão física, lesão corporal, pode sim. Perfeito. Olha, Danilo, eu acredito que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas em casa. Com certeza. Muito obrigada. Viu? Com certeza. É difícil, exige muita coragem, é preciso quebrar, né? Derrubar muitos obstáculos até o momento de chegar à delegacia, porque as mulheres nessa situação, elas ficam com medo, são, na maioria das vezes, né, muito humilhadas e se sentem fragilizadas, impotentes diante daquela agressão, mas que você consiga dar a volta por cima. Peça ajuda, como nós recebemos no mês passado, inclusive uma psicóloga, o pessoal que trabalha com ONGs que acolhem mulheres agredidas. Peça ajuda para alguém que você confia, uma amiga, uma vizinha, para ela ir com você na delegacia. Né? Geralmente, quando a gente está acompanhada, esse processo é mais fácil. Então, não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o agressor, não é a pessoa agredida. Tenha força, viu? E abra, se exponha com alguém que você conhece, com alguém que você confia, para essa pessoa te ajudar nesse momento, que é um momento muito difícil, de você ir até a delegacia. Mas veja, de repente, com uma vizinha, com algum parente, alguém de confiança. Mas não fique arrastando essa situação aí na sua casa. Obrigada, viu, por tantas mensagens. A gente espera de verdade ter ajudado, ou pelo menos ter te incentivado, te motivado a sair dessa situação. Muito obrigada, doutor Danilo. Obrigado, Tati. Muito obrigada mesmo. Espero que tenha ajudado. Tenho certeza que sim.